Paz do Senhor, Paz do Senhor, gente, Paz do Senhor, a minha sala, classe de juniores, né? Hoje mais um dia de aula, mais uma lição pra gente aprender aqui, pra gente focar, né? Antes de tudo, vamos orar e agradecer a Deus por esse dia, por esta aula, amém? Pai, nós entregamos em Ti, a Ti, Senhor Cristo, as nossas palavras, Senhor, que Tu possa, Senhor, nos fortalecer, que Tu possa nos abençoar, que Tu possa, Senhor, nos usar grandemente e quem possa, e as pessoas que possam ouvir, Pai, essa aula possam aprender mais e mais da Tua palavra. Te agradecemos por tudo, Deus. Muito obrigado, amém. Vamos explorar aqui hoje a nossa lição, a lição de número 5, que tem como tema, o título principal, José, um jovem fiel a Deus. O nosso memorizando, ele vai se encontrar em Salmos 33:18, que diz assim: é o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, e é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Para que a gente possa iniciar a história, né? Essa história é registrada lá em Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 20, e também Gênesis 40, do 20 ao 23, e Gênesis 41, 38 ao 43. Então a gente vai iniciar aqui, nós vamos explorar aqui as escrituras, vamos explorar um pouquinho as escrituras. O início da nossa lição vai falar a respeito de Jacó. Jacó era um grande homem daquela época. Ele tinha 12 filhos e José era um dos filhos que ele tinha que era amado, certo? Então José, ele tinha uma túnica, recebeu uma túnica de seu pai, uma túnica que era uma túnica colorida, e por ser também muito amado, assim, não que ele fosse mais amado do que as outras pessoas, mas eu creio que tem até um exemplo que eu posso citar, que quando a gente é criança, que a gente tem um irmão mais novo, a nossa mãe e o nosso pai tem um cuidado maior com o nosso irmão mais novo, e a gente às vezes acha que até que, não, ele ama mais o meu irmão, meu pai ama mais meu irmão, minha mãe ama mais meu irmão do que a mim, sendo que quando a gente tinha a idade que o nosso irmão mais novo tinha, eram os mesmos cuidados. Quem é mais novo está aprendendo agora e precisa de mais carinho do que muitas vezes quem tem 10, 12 anos que, né, já sabe como lidar, já sabe como é a realidade, como são as coisas da vida. E quem é pequeno, na verdade, está aprendendo agora e precisa de um carinho a mais. Então muitas vezes nós não entendemos isso. Então José era o filho amado, certo? E por ser amado a esse ponto, por ser um filho mais dedicado, um filho que tinha mais obediência a Deus, os irmãos dele tinham uma certa inveja, né? Por ser aquele filho, vamos dizer na linguagem popular, o filhinho do papai, como muitos dizem, só que ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem fiel a Deus. Então Deus já tinha um plano na vida de José, né, antes mesmo de José ter nascido. E a história vai dizer que José sai para ir ao encontro dos seus irmãos, porque seus irmãos tinham ido ao campo, certo? E o seu pai manda ele ir até o encontro deles. E lá os irmãos planejam matar José, né? Na verdade, eles tiram a túnica quando José chega e jogam José no buraco, e dali José fica, e eles decidem o que fazer, e a Bíblia vai dizer que ele é vendido por ismaelitas, povo ismaelita, por 20 moedas de prata, certo? Aí daí a história vai seguir de uma forma brilhante, de uma forma espetacular, onde José é vendido a Potifar, certo? E depois de ser vendido, existe uma confiança muito grande de Potifar por José. José era um homem de Deus, era um homem que temia Deus, que confiava em Deus. Então, dali nascia um projeto, já tinha nascido, mas dali se concluía o projeto que Deus tinha na vida de José. José, pela vontade de Deus, teria que ser vendido, e também teria que ser vendido justamente a Potifar, a qual confia. Imagina só, você comprar alguém que você não conhece e confiar, passar a ter confiança ao decorrer do tempo aquela pessoa, tanto de você pegar a chave da sua casa, entregar na mão daquela pessoa e aquela pessoa cuidar das suas coisas. Então ali foi o que aconteceu com José. Potifar confia em José e dá todo esse direito de, mesmo sendo um empregado, dar confiança de ter a chave da sua casa, de cuidar da sua casa. Mas você sabe que a gente nós sabemos
que para cada obra de Deus vai existir a investida do inimigo. Então, a mulher de Potifar vai investir, né, em tirar a concentração de José de Deus, em Deus. Então, naquele momento ali, ela vai tentar todos os dias contra José, certo? Vai tentar chamar José para deitar com ela, só que José, por ser temente a Deus, não vai, né? Não vai deixar com que isso permita. Até que de tanto insistir, ela pensa em algo a fazer. Então, vou fazer o quê? Já que não quer me deitar comigo, vou criar uma situação que faça com que ele, né, com que ele saia perdendo. Essa era a visão da mulher de Potifar. Então, ela engana Potifar, né? Pega a túnica a capa, na verdade, de José, né? E dias depois vai acusar José de ter obrigado ela a se deitar com ele, né? Já tinha a sua capa em suas mãos, já era uma prova muito evidente, assim, na visão de Potifar quando chegasse até aquela casa. Então, Potifar, sabendo disso, manda com que José seja jogado na prisão, ou seja, preso. E lá a obra de Deus, ela é continuamente, ela é permanente e ela não é falha, né? Você vê uma pessoa que é acusada por algo que não fez, injustiçado, é lançado na prisão. Então, se Deus estava com José, algo iria acontecer diferente ali naquela prisão. E realmente é o que a história nos fala. José se torna amigo, né, do carcereiro, e dali começa uma amizade e ele se torna ali o supervisor daquela prisão. Imagina só, um homem que foi acusado de ter tentado contra a mulher de Potifar, agora é supervisor de uma cadeia. Só Deus mesmo para fazer coisas desse tamanho. Então dali começa a outra trajetória de José, né, rumo ao seu reinado. E ali José vai interpretar 2 sonhos, certo? Vou ler aqui na nossa lição. Vamos lá. O Senhor estava vendo o coração de José e o abençoou de maneira que ele conquistou a confiança do carcereiro, como eu citei, certo? O mordomo voltou ao palácio, isso antes mesmo José conheceu o padeiro, o mordomo do rei. Cada um teve um sonho, José teve que interpretar esses sonhos. E o mordomo voltou ao palácio e o padeiro foi executado. Porém, José não foi lembrado pelo benefício que fez ao mordomo. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho só, os sonhos de Faraó. Ele sonhou que sairiam do rio 7 vacas bonitas e gordas, que eram engolidas por outras 7 vacas feias e magras. O rei acordou e voltou a dormir. Em seguida, teve outro sonho. O outro sonho era 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, que eram engolidas por 7 espigas secas e queimadas. Então, o mordomo ali, depois de 2 anos, né, falando, ele vai lembrar que existe José para interpretar esses sonhos. Então, ele chama José para interpretar esses sonhos do rei, certo? De Faraó. E José interpreta esses sonhos. Deus usa, né, José, e Deus fala que era 7 anos de muita comida e 7 anos de muita fome. Então, com isso, José conquista a confiança de Faraó. E o mais interessante da história, o mais interessante vem agora. A José é dado o poder, né, de se tornar governador, ou seja, um cargo que não existia é dado para José. Você vê só a grandeza de Deus. Um cargo que não existia naquele tempo é dado por Deus para José, ou seja, José ocupou um cargo que já estava sendo pronto por Deus. Então você vê a fidelidade de José com Deus é tão grande que tudo já estava nas mãos de Deus, tudo já estava planejado antes mesmo de José ter chegado até Potifar, dizendo que José teve sido vendido aos ismaelitas. E a grandeza de Deus é colocada e é provada aqui nesta lição, certo? A fidelidade que nós precisamos ter com Deus, para com Deus. Porque quando nós somos fiéis a Deus, as coisas mesmo antes de acontecer, Deus já vai colocando nas suas mãos e preparando para que a gente possa lá na frente ser abençoado. E aí José se torna um governador, né? E a Bíblia diz por si, um grande governador, uma pessoa temente e fiel a Deus. Então, a lição vai nos ensinar que para que a gente possa alcançar a grandeza de Deus, nós devemos nos colocar na nossa posição, nós devemos ser pequenos diante do Deus grande,
porque Deus vai colocar grandezas em nossas vidas, diante da nossa humildade, diante da nossa fidelidade a Ele, e saber controlar as coisas grandes que Deus tem pra gente. Não se achar, Deus vai me tornar uma grande pessoa, Deus vai me dar grandes coisas, que isso não seja para para que a gente possa assim aparecer, mas que isso seja para a glória de Deus, né? Que as coisas grandes sejam para glorificar a Deus, aquilo que a gente pede a Deus que seja para a sua glória. Então a nossa lição vai nos ensinar isso. Então eu agradeço muito a oportunidade e a gente tá de volta depois, amém? Glória a Deus.